para entender, né, diante deste cenário, a gente tem ativos muito importantes na nossa bolsa, tanto Vale, Petrobras, relacionados a commodity, e a gente viu um resultado de uma balança comercial ontem da China, até que surpreende por um lado, né, se a gente for pensar, beneficiando até mesmo as nossas empresas que exportam, porque eles estão de fato importando muito mais do que exportando, então frigoríficos, talvez é isso que eu queria entender um pouco da tua leitura, celulose, poderiam se beneficiar disso, ou o risco ainda, né, da gente ver um desequilíbrio muito forte na balança comercial de lá, um CPI também fraco, que mostra que a China ainda está com problemas ali de consumo, de crescimento, isso acaba também pesando sobre as perspectivas quando a gente tenta equilibrar ali os dois lados, né? O que é mais benéfico de fato para a gente? Bom, para as exportadoras, eu vejo que elas continuam tendo um ciclo positivo. A gente tem muitos mercados sendo abertos e isso vai destravando mais e mais potenciais compradores e incentivando as empresas a investirem nas suas indústrias para que elas consigam atender mais esses novos mercados. Por isso, às vezes, a gente até se pergunta, né? Mas está tendo um excesso de produção, não estou importando, mas cadê? Por que os preços não estão barateando? Porque boa parte dessa produção já é direcionada, já é totalmente contratada para alguma empresa no exterior, seja na Europa, Oriente Médio, China ou até outras partes da Ásia. Por isso que a gente tem o Brasil hoje cada vez mais como ou líder ou vice-líder de diversas das principais commodities no mundo. Pensando em papel e celulose, por exemplo, a gente tem visto que nos últimos anos e nos próximos vão ser inauguradas várias fábricas de celulose que vão aumentar ainda mais o poder de barganha das empresas brasileiras. Pensando no setor de frigoríficos, tem todo o questionamento sobre o ciclo do gado. O ciclo do gado vai atingir o seu ápice em 2025, vai ser em 2026 ou 2027. Antes eram 26 que o pessoal estava falando, agora já está postergando um pouco mais. Por isso a gente tem sempre que acompanhar caso a caso, olhar principalmente, claro que a receita, claro, mas no caso de frigoríficos, a parte de alavancagem, a parte do endividamento, que essas empresas são bem questionadas por investidores. E para quem está fazendo grandes projetos de investimento como as empresas de celulose, identificar se isso vai ser sustentável, se vai fazer com que ela tenha que pisar no freio um pouco mais para frente. Eu vejo que as empresas brasileiras elas olham esses dados de importação da China um pouco mais fracos, mas ao mesmo tempo ficam felizes em ver mais mercados abrindo. Não foi essa semana mesmo que o Canadá abriu o mercado para brasileiro sem restrições. Egito abriu recente para Brasil também, para frigoríficos. Ô Gustavo, nesse sentido, até com essa desaceleração da China, mas a gente vê as exportações muito fortes. Isso denota ou traz ali uma percepção que a gente vai poder ver cada vez mais barreiras tarifárias e aí pode sobrar para todo mundo. A gente já vê até os Estados Unidos falando que talvez possa ter algo em relação ao aço brasileiro. Como que você vê essa situação? E até mesmo para o Brasil, né, que pede barreira tarifária para o aço da China e vai lá e toma uma sanção nos Estados Unidos. Ainda a ver, né? Mas esse cenário está ficando cada vez mais complicado, de barreiras e protecionismo cada vez mais elevado. Exato, o protecionismo ele não é só uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Ele faz com que o sentimento cresça dos produtores locais para que eles peçam os seus deputados, seus senadores, para aumentar realmente essas barreiras contra outros países, para outros concorrentes e tentar fazer com que os seus setores deslanchem um pouco internamente. Isso tem sido visto entre Japão contra a China, entre Estados Unidos contra alguns países da Europa e vai continuar. A gente já está bem óbvio há alguns anos que a gente está num ciclo protecionista. A gente acompanha desde o começo do século, o ciclo protecionista vem, começa com tudo, aí depois de um tempo começa uma abertura um pouco mais forte e esses ciclos vão se alternando e provavelmente agora a gente vai passar por um ciclo protecionista um pouco maior. Pensando no aço no Brasil e ainda completando a outra resposta talvez um pouco, o fato do Brasil ser conhecido como uma economia fechada também é um dos fatos que, quando a gente olha o que o Brasil pode fazer para crescer mais nos próximos anos, derrubar esse muro que existe contra o comércio internacional. E isso tem sido feito. Temer abriu bastante mercado, o Bolsonaro conseguiu, o Lula 3 agora está com uma postura diferente dos seus mandatos anteriores e está tentando abrir mais mercados. Isso é um dos grandes pontos que podem fazer o Brasil crescer mais do que cresceria no chamado steady state. As reformas são um dos pontos. A gente vê vários cálculos sobre a reforma tributária que poderia impulsionar
tirando um pouco de burocracia, um pouco de questionamento sobre como quer fazer negócio no Brasil. A abertura comercial é outro. Claro que impulso na educação e melhorar a mão de obra qualificada aqui no Brasil seria mais um, é claro, bem mais difícil. Portanto, eu vejo como bem positivo esse tipo de notícia, que uma hora parte do governo, outra hora parte das próprias empresas, em tentar fazer com que a imagem do país seja mais aceita em outros mercados. Gustavo, tenho 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Olha, eu ainda acho que é bem importante a gente acompanhar as disputas da Câmara Municipal. Na semana passada aparecia aqui o nome do Hugo Mota estourar claramente, Verdade. agora já está apareceu um pouco de resistência, a gente tem visto aí o Mar Nascimento tentando crescer um pouco mais nas bordas, parece que vai ser uma eleição mais disputada do que parecia, aquela imagem de Câmara unificada para a eleição não está tão óbvia assim, por isso eu repito que é importante acompanhar essa disputa para a Câmara dos Deputados, gente. Essa daí mexe bastante com vários negócios nos próximos anos.